você enxerga de interessante na matriz curricular dos cursos tecnológicos, porque até aqui no chat já foi falado do Eregastro, a gente discutiu muito nesses encontros estudantis, a gente discute muito o que é oferecido nesses cursos, a tal de uma matriz curricular mais parecida entre os cursos, não sei se a gente precisa unificar, mas mais parecida entre eles, para a gente ter uma formação mais uniforme ali um pouquinho. O que você enxerga? Se você acha isso bom, se você acha isso ruim, e o que você enxerga que tem de legal nessa matriz que já é oferecida hoje, e o que você acha que falta? Certo. Eu não avaliei a matriz inteira, porque como meu tema foi na soberania e segurança alimentar, eu acabei fazendo a pergunta inversa. Como que os estudantes enxergam no seu processo formativo, dentro do bacharelado, que eles abordaram, em qual momento, seja ele no ensino, seja na pesquisa, seja na extensão, em qual momento que ele se deparou com essas temáticas, né, da soberania e segurança alimentar. E aí, o que eu percebi foi exatamente isso, que foi muito distinto. Tem lugar que a gente vai ter a disciplina de segurança alimentar e nutricional como uma disciplina obrigatória. Tem lugar que ela está como optativa, tem lugar que ela não existe, né? Mas daí ela pode existir de outras formas, seja numa disciplina de educação alimentar e nutricional, numa disciplina de soberania alimentar, que também tem curso que já está ofertando como optativa, ou outras disciplinas de agroecologia. Então, a gente vê que cada curso vai trabalhar de uma forma. Então, no âmbito da soberania e segurança alimentar, nas disciplinas, não tem nenhuma padronização. Né? É uma cobrança, às vezes, dos alunos, ou às vezes o contrário. Ou às vezes o curso tem a disciplina, mas essa disciplina não se conecta de nenhuma forma com o que eles entendem como gastronomia. E aí também acaba sendo um problema, né? Tipo, tá, eu tive a disciplina, mas não ficou muito teórica, ficou muito política e não consegui trazer para a prática. Não, achei que ficou muito teórica. Teve também esse tipo de relato. Mas, como essa pergunta foi mais ampla, né, foi para além das disciplinas, os projetos de pesquisa também apareceram com diversos olhares, e aí achei bastante interessante que foi vários projetos que às vezes eu achava que estava mais na ciência dos alimentos, mas que era assim, a gente estava desenvolvendo um produto, ou algum insumo com ingredientes tradicionais, né? Com algo que sobre, a gente quer conseguir trazer para desenvolver um produto na gastronomia, e aí com o olhar da cultura, e eles acabam cruzando, ou é um projeto mais da cultura, mas que quer desenvolver um produto, ou um que quer desenvolver um produto e se utiliza dessa cultura, assim, né? Da biodiversidade local. Tiveram diversos tipos de projetos, diminuição de resíduos, porque a cozinha é um imenso produtor de resíduo, então as composteiras, a gente também teve projetos envolvendo isso. Cada curso trabalhou de uma forma na pesquisa, né? E projetos de extensão, que como eu comentei já, foi o grande... que fez sentido mesmo, quando chega a extensão. Quando a extensão chega, fala assim, não, agora eu entendi o que é gastronomia, né? Agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Então, acho que na matriz curricular foi isso. Não, e uma coisa que acontece também, é bem possível, né, é que a gente não vê essa conexão que você mencionou, porque muitas vezes os professores que vão ministrar essa disciplina são de outras áreas, né? Às vezes uma pessoa da sociologia que vai falar de segurança alimentar para a gente e não consegue conectar porque não é uma pessoa da gastronomia, às vezes, né? Não sei, tô especulando aqui, né? Mas a gente vê isso acontecer, né? Nas matrizes curriculares dos cursos tecnológicos, né, também, isso não tem, praticamente não tem espaço para discutir esses temas, né, aí vai realmente da metodologia de cada professor, né, eu tento levar esses temas para as minhas aulas, para as minhas disciplinas, porque para mim não tem como falar, por exemplo, quando eu pego cozinha brasileira, não tem como falar de cozinha brasileira sem falar da estrutura da sociedade brasileira, para entender por que a nossa cozinha funciona dessa maneira, entender qual é o peso das culturas africanas, das culturas indígenas e das culturas hoje colocadas nas periferias, né, para entender como que a nossa gastronomia se desenvolve, né? Também não tem, eu começo a disciplina de cozinha brasileira lendo Josué de Castro, entendeu? Para a gente entender que o Brasil convive com a fome, né? Então, assim, não tem como entender o que a gente come se a gente não olhar
se a gente não olhar também para que há pessoas que não comem, né? Que não têm o que comer, né? Então a gente precisa entender isso, entender como promover a mudança que a gente quer, né? Então, assim, é fundamental a gente colocar isso, né? Eu trouxe essa discussão um pouquinho também sobre matriz curricular, porque realmente elas são muito distintas, né? Além da falta de disciplinas, como até na live anterior, né, no episódio anterior, o Jonatas Bonfim colocou que ele não vê, que ele não encontra, e ele luta para que tenha no curso de gastronomia a disciplina de cozinha africana, porque se tem de cozinha francesa, por que não tem de cozinha africana? Por que não tem de cozinha indígena? Né? Então, ele precisa ter uma disciplina assim, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com segurança e soberania alimentar. Se a gente sabe que o nosso quiabo não surgiu do nada ou não veio da Europa, ele vem da África, né? Se a gente sabe disso, sabe? Às vezes a gente não tem a menor ideia, né? Eu fiz algumas oficinas assim, eu fiquei, gente, nem imaginava, né? Então, as trocas que houveram, né? E que a gente passa por cima, assim. Então, realmente, precisa de uma reformulação. Isso, quando você até fez essa pergunta, né? O Eregastro faltou bastante. E o Eregastro agora deu uma... A gente teve a pandemia, tudo. Então, a gente ia ter o encontro nacional, né? De estudantes de gastronomia. Acho que seria um momento muito importante dos estudantes se auto-organizarem, entender o que tem cursos e como que isso está sendo trabalhado de diferentes formas. O Eregastro acho que foi um grande movimento, né, para quem foi estudante naquele período, da gente conseguir ter essas trocas. E sim, essa era uma das pautas, né? Como que a gente tem cozinha das Américas, cozinha europeia, cozinha brasileira, né? Mas e a cozinha. Então, tem diversos pontos que a gente precisa unificar, né? Pensar junto. E os professores, às vezes, eles tentam ter essas iniciativas, né? Mas também tem uma dificuldade de caminhar. E agora os estudantes, não sei como que está o movimento estudantil nesse momento, mas essas eram pautas importantes nossas, né? Da gente pensar o que é esse currículo, quais são as experiências positivas dos cursos, quais são as experiências, o que está faltando no seu curso para conseguir trabalhar melhor isso junto com os professores, né? Então, o Eregastro foi com certeza esse momento de pensar junto sobre a formação.